Procrastinar é deixar de fazer algo no momento presente que você sabe que é muito importante para você. E mesmo parecendo óbvio e até absurdo, a gente escolhe deixar para depois aquilo que é importante pra gente, porque existe algo que vai nos dar um sentimento de bem-estar momentaneamente, na hora. E o nosso cérebro vai fazer a seguinte dosagem. De um lado, eu tenho algo que vai me exigir muito esforço e que vai me dar uma recompensa. Do outro, eu tenho algo que vai me dar uma recompensa, ainda que não seja tão duradoura quanto a outra, porém não vai me exigir nenhum esforço. Então, o caminho mais atraente vai ser o qual mais rápido eu vou alcançar o sentimento de prazer, né? De estar fazendo algo gostoso. O problema dessas distrações é que esse sentimento que ele traz de prazer, ele logo se torna, é um príncipe que se torna sapo, sabe? Ele começa a se tornar uma culpa, começa a se tornar uma insegurança consigo mesmo, porque você começa a perceber que a sua palavra não tem valor, aquilo que você diz que você vai fazer, você não faz. Começa a sentir a sua autoestima mais baixa, ainda que tente disfarçar, ainda que você busque mais distrações para não pensar naquilo que está acontecendo dentro de você. Só que você vai perceber que tem algo fora de ordem, como se houvesse um caos dentro de você, algo que está te incomodando, te cutucando e você não consegue identificar muito bem. Mas antes de começar a falar sobre o que eu fiz, que mudou muito a minha disposição diante da vida para qualquer coisa, é importante pontuar que nós sempre vamos postergar. Nós sempre vamos procrastinar alguma coisa, adiar alguma coisa. Porque, como eu falei, procrastinação é deixar de fazer no momento presente. Então, às vezes, a gente vai ter ali uma louça que a gente vai deixar para o dia seguinte, as tarefas do dia que nós vamos inverter a ordem programada, porque nós vamos resolver deixar o difícil mais para depois e não quer encarar de cara logo, por mais que às vezes seja melhor. Às vezes a gente vai ficar mais 5 minutos na cama. Às vezes a gente pensou que ia na academia de manhã, mas vai no final da tarde. Então, procrastinação faz parte da gente, né? A gente sempre vai buscar o mais fácil ali, até o ponto que a gente faz o que precisa ser feito. Porque é aí que tá o problema. É você procrastinar tanto que isso vai te impedir de fazer uma realização. Então, se você quer fazer um projeto, quer executar um projeto e não faz, não toma ação. Planeja, mas não executa o que planeja. E eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muito. Você demora, né? Aí planeja, demora a começar a executar, aí planeja aquilo que você quer fazer, sei lá, uma dieta. E aí coloca para você fazer o mais difícil possível. E aí você desiste no primeiro instante. Além dessas coisas, né? Estudar, se você quer se aprofundar em um assunto, se você quer apresentar uma ideia nova no seu trabalho, a solução para um problema que a empresa tá passando, se você quer adquirir uma nova habilidade que vai te exigir esforço, não sei, tocar um violão, costurar, desenhar melhor, construir massa magra. Então, todas essas coisas que permeiam as nossas vontades pela sociedade que estamos e pelo contexto que a gente está inserido, ou por uma pura tendência da gente de gostar de determinadas coisas, apesar de querermos muito, não fazemos porque procrastinamos, pelo esforço que a gente tá dosando ali, que tem um negócio que vai me dar um prazer ali mais rápido. Vou deixar isso de lado. Eu tinha desejos que eu gostaria, né? Na verdade, eu tenho desejos que eu gostaria de pôr em prática e que eu tava vendo que eu não tava colocando. Coisas que eu gostaria muito de fazer e que eu não estava fazendo. Coisas que eu tinha dito que se eu tivesse tempo eu faria e agora com o tempo eu não estou fazendo. Não estava fazendo. Então, por um exemplo, eu queria ler mais, estudar mais, publicar mais vídeos no YouTube, só que o publicar vídeos no YouTube também entra em segurança de exposição, e a gente pode fazer um vídeo só específico desse tema. Começar a costurar coisas básicas, fechar buracos em roupas, eu queria saber fazer. Fazer limpezas mais profundas na casa, lavar a janela, limpar guarda-roupa, né? Essas coisas que a gente fica postergando, limpar armário de cozinha. E como eu fico em casa o dia todo,
As distrações são as fartas e ninguém tá vendo se eu tô passando tempo demais na tela. É algo escondido, então é muito mais fácil, né? Muito mais tentador de se entregar a essas distrações. E se eu pegar um telefone, eu consigo ficar 1 hora, no mínimo, super fácil, ali, só rolando e vendo o vídeo, distraído daquilo que eu tinha programado para fazer. Provavelmente já aconteceu com você, você entra para ver a hora, vê uma notificação, entra no aplicativo, aí fica 30 minutos, sai do aplicativo e pensa, putz, a hora, esqueci de ver a hora, não sei que horas são. Loucura, né? E aí, o que eram de consequências? Além de não fazer, tipo assim, chegava o final de semana, eu era comer, dormir, ficar na televisão, ficar no celular. Nisso, dava até preguiça de fazer outras coisas em casal, que eu moro com o meu namorado. Então, assim, entende o nível da coisa? O quanto vai minando a sua energia pra vida. Bastei que eu fizesse uma única coisa que, assim, melhorou exponencialmente tudo isso que eu tô te falando. Mais disposição, atividades variadas que eu comecei a praticar, como por exemplo, a costura. Ah, agora eu vou ler. Ah, agora eu vou estudar. Ah, agora eu vou limpar uma coisa da casa. Então, todo esse movimento eu só comecei a conseguir fazer, a ter disposição e iniciativa para fazer a partir do momento que eu fiz essa coisa, que foi deletar o Instagram do meu telefone e no YouTube, e lá quando aparecesse os shorts, ir lá nos 3 pontinhos e clicar ver menos shorts. Foram 2 coisas, mas elas elas têm a mesma essência. E aí se você tá pensando assim, olha, eu não quero deletar o Instagram do meu telefone, e aqui excluindo quem trabalha com isso, né? Usa no computador. Porque é menos divertido, você precisa tirar a graça da coisa, que aí vai ficar muito mais fácil de você exercitar o seu autocontrole. Dificulta o acesso, diminui o prazer da coisa, porque na hora daquela dosagem, como tá chato o telefone porque não tem Instagram, não tem shorts de YouTube, só vídeo longo e tá sem graça, então é melhor eu ir lá, sei lá, costurar. Ir lá limpar uma janela. Estudar, ver lá, ler um livro, estudar sobre um assunto que eu queria aprender. E não vem dizer assim, mas isso é óbvio. Então por que você ainda não fez? Porque não adianta esperar que vai haver um pó mágico, uma cápsula que você vai comprar. E assim, parece que eu tô falando algo ridículo, né? Mas a quantidade de gente que procura por remédios para concentração, sendo que elas não têm um distúrbio ou algum problema que precise daquele medicamento, porque acham que tá no externo, mas a mudança tá no interior. Entendeu? Que é o quê? Você tomar uma ação para te impedir de fazer aquilo que está limitando essa capacidade de ação. E o celular faz isso demais. E o problema não é o celular, o problema é o usuário, né? Somos nós que não temos autocontrole para lidar com isso. Então, se eu não tenho autocontrole, então eu faço. Então eu tomo atalhos que eu não vou nem precisar exercer muito do meu autocontrole, que é o que eu vou deletar o aplicativo do meu celular. Ou eu vou arranjar um outro celular, tipo assim, modelo simples, só para instalar esse aplicativo, já que eu preciso muito dele para trabalhar e eu vou pegar ele só para publicar as coisas que eu preciso publicar e mais nada. Então, a gente precisa desses atalhos quando não conseguimos mais tomar a decisão por nós mesmos. Então, foi isso que eu fiz. Porque sem uma motivação forte para fazer isso, a gente não consegue. E sem a força, e se você depender da força de vontade, esquece. Porque a sua força de vontade, ela tá voltada 100% à vontade de sentir prazer. Sem esforço, preferivelmente. E nós temos uma ferramenta para isso. E agora sim, as coisas mais banais, mais chatas, antes se tornaram divertidas. Ontem eu fui limpar a janela do apartamento e é alto e eu tive que fazer umas gambiarras, assim, para conseguir limpar a janela pelo lado de fora, porque não pode jogar água. Então, essas coisas vão se tornando mais divertidas. Você fica mais criativo. Leitura, antes eu lia umas 25 páginas, hoje eu leio 60 por dia, eu fiquei até chocada quando eu fiz as contas, mas claro que depende do livro, se for um livro denso, não. 10 páginas eu já tô assim, misericórdia. Porém, igual eu estou lendo Harry Potter, eu tô engolindo o livro. Claro que eu tô falando da procrastinação em relação à preguiça, né? Não ao cansaço.
Contudo, eu aposto que se você chega cansado do trabalho e ao invés de pegar o telefone ou ligar a televisão, você ficar parado, olhando para a parede, né? Olhando para a parede, você vai fazer o que você queria fazer. Porque você vai ficar entediado. Não, vou ler aqui. Ah, eu vou pra academia. Não, vou fazer um exercício aqui mesmo. Tô entediado, tô sem fazer nada. O tédio começa a se tornar o seu motor, sabe? A sua motivação para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Não precisa ser só o benefício, né? A gente pode arranjar outras formas para dar um empurrãozinho em nós mesmos. E por que eu coloquei a palavra REC no título? Porque realmente é um atalho, né? Deletar o Instagram é uma estratégia, né? É um caminho mais rápido. Porque se eu não tenho autocontrole, então eu tiro da minha frente. E serve para qualquer coisa. Para doce, né? Eu tiro da minha frente. Fica a dica. Só que a gente precisa exercitar o autocontrole também. É de extremo benefício para nós mesmos, para cada um de nós. E quando eu diminuí, a decisão de diminuir o meu tempo de tela fez eu ter mais horas no dia. O melhor de tudo, ter mais disposição. O meu senso de valor aumentou, porque eu passei a fazer as coisas que a minha inteligência queria que eu fizesse. A minha decisão consciente de que pensa daquilo que é melhor para mim. Não o meu instinto. Meu instinto perdeu um pouco de controle sobre as minhas decisões. Eu comecei a me sentir mais útil. Isso eleva a autoestima da gente. Exerça seu autocontrole. Mas no ponto em que tá muito difícil, tira da frente. Nos vemos no próximo vídeo.